Então, pessoal, está gravando já a aula, tá certo? Localizem aí. Princípios informadores dos contratos empresariais ou mercantis. Mesma coisa, né? Pessoal, o que significa princípios informadores? Significa dizer que nós vamos analisar normas gerais de interpretação, de compreensão dos contratos empresariais. Contratos empresariais, para nós aqui, são aqueles firmados entre empresas, não entre empresa e consumidor, que aí são contratos do direito do consumidor, que nós não estamos estudando, né? Como eu já falei para vocês, a nossa disciplina, ela quer tratar mais especificamente sobre relações entre empresários, e não entre empresário e consumidor. Lógico que essa separação não é absoluta, tem muitas vezes que as coisas se misturam, até porque muitas vezes o empresário é considerado consumidor. Mas, então, os princípios informadores são os princípios que a gente deve levar em conta ao interpretar, elaborar e interpretar contratos e cumprir contratos empresariais. Esse primeirinho aí, princípio da autonomia da vontade. Pessoal, esse princípio, ele quer dizer que dentro do direito empresarial, que é um direito privado, né? Não é direito público, direito empresarial é considerado direito privado. Se ele é considerado direito privado, significa dizer o quê? Significa dizer que há uma liberdade maior para a atuação dos particulares e há uma interferência menor ou um interesse menor do poder público sobre esses contratos, sobre essas contratações. Mas a gente sabe que a interferência ainda é muito grande, né? É tudo muito regido por lei. Mas mesmo assim ainda tem uma liberdade maior, uma autonomia maior para as partes contratantes do que quando se trata, por exemplo, do contrato do direito administrativo, que esse é 100% amarrado, praticamente todo amarrado, tudo dentro da lei, quase sem liberdade de contratação. Então, o princípio da autonomia da vontade, ele vale justamente para as empresas quando contratam entre si. A autonomia é essa liberdade da vontade de contratar ou de não contratar, do que contratar, como contratar, qual o preço, quais as condições. Isso é a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade que assegura que as partes que contratam no direito empresarial atuem com liberdade maior do que atuariam quando contratam com o poder público, por exemplo, que aí são os contratos administrativos, tá certo? Olha aí o que diz o artigo 421 do Código Civil. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que, apesar de haver uma liberdade de contratação dentro do direito empresarial, essa liberdade ela não é absoluta. Devem ser levados em conta parâmetros além do puro desejo das partes envolvidas, do puro interesse. Quais seriam esses outros parâmetros? Os parâmetros que interferem sobre o restante da sociedade. Por exemplo, o meio ambiente, o equilíbrio econômico, o respeito às partes envolvidas, o respeito à lei, né? A supremacia do interesse público de uma forma geral. Então, o respeito ao consumidor, a empregabilidade, a justiça social, tudo isso deve, teoricamente, novamente eu volto a dizer que a nossa disciplina ela é teórica, né? Nós estamos estudando teoria. Então, aliás, empresarial, ele não pode ser tirado do contexto da sociedade.
porque pode afetar não só as empresas envolvidas, mas também toda a sociedade. Então, é aí onde entra a função social do contrato, que é rebatido por alguns autores, dizendo que essa função social do contrato não existe, né? Outros dizem que existe, que o contrato tem que sim que levar em consideração o ambiente social em que se insere. Lembrando aí, nesse último parágrafo, que o princípio da autonomia da vontade, ele se submete a um princípio que é ainda maior, que é o princípio da legalidade ou o princípio da supremacia do interesse público, tá? Supremacia da ordem pública, tá aí entre parênteses, ó. A ordem pública, ou seja, o interesse público, ele é maior do que o interesse privado. Cumprir a lei, cumprir o princípio da legalidade, levar em conta toda a legislação, isso é mais forte do que simplesmente satisfazer os desejos e interesses das empresas envolvidas num contrato comercial, certo? Então, o interesse a supremacia do interesse público, ela se sobressai em relação ao princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade ele é mais fraco. O princípio da supremacia do interesse público ele é maior justamente porque ele afeta um público maior, enquanto que os contratos empresariais vão afetar um público bem menor, certo? Princípio do consensualismo. Princípio do consensualismo. Só um minuto. Minha bateria estava acabando. Voltou já. Princípio do consensualismo. Pessoal, esse princípio aqui, ele quer dizer que para que se feche um contrato comercial ou empresarial, é essencial o consenso, né? Uma empresa não é obrigada a contratar com outra empresa. Elas só contratam porque entraram em consenso. E esse consenso, esse consentimento entre elas, geralmente não exige uma forma especial, não. Geralmente, o consensualismo, dentro do consensualismo, existe uma liberdade de se contratar da forma que se quiser. Mas existem situações específicas em que realmente a lei exige forma própria. Por exemplo, na compra e venda de veículos, a transferência da propriedade, né? Tem que passar pelos departamentos de trânsito. Os contratos bancários têm que ser escritos, têm que ser registrados. A compra e venda de imóveis tem que ter escritura pública, passar nos cartórios, ser registrado em cartório para ter eficácia ampla a todos, certo? Então, o princípio do consensualismo é essa simplicidade mesmo aí. Princípio da obrigatoriedade dos contratos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, já que as pessoas jurídicas, as empresas, elas não são obrigadas a contratar entre si, né? Elas contratam porque querem, já que elas não são obrigadas a contratar, uma vez que contratem, aí elas se tornam obrigadas a cumprir o que contrataram. É justamente aí o princípio da obrigatoriedade dos contratos. O contrato entre duas empresas, ele é considerado como se fosse lei. Não é lei, né? Contrato. Mas é como se fosse lei entre as partes que contrataram. Significa dizer o quê? Que tem que ser cumprido, né? Aí onde entra esse termo aqui, ó, em latim, pacta sunt servanda, que significa os contratos devem ser cumpridos. Uma vez que se assina o contrato, ele deve ser cumprido. Se ele não for cumprido, vai haver o quê? O descumprimento das cláusulas ou do contrato todo, com consequências jurídicas como a multa, os juros,
as indenizações e outras penalidades mais que tenham sido previstas dentro desses contratos, tá certo? Então, os contratos, eles vinculam as partes contratantes, né? Então, se você contratou, você fica vinculado a esse contrato. Você só pode se desvincular depois que cumprir todo o contrato, ou então se entrarem em desacordo, desacordarem, desfizerem, destratarem aquilo que foi contratado, que é possível também, né? Se as partes assim quiserem, elas podem fazer o distrato, não é isso? Então, o contrato entre empresas, ele passa a ser lei entre as partes. Precisa, sim, ser cumprido, né? E se não for cumprido voluntariamente conforme aquilo que foi escrito, aí então resta apelar para quem? Se não entrar em acordo amigável, vai para quem? Vai para o Poder Judiciário, não é? Toda vida que não se chega a um acordo, ao consenso em relação ao cumprimento de contrato, e ocorre então a acusação de que um cumpriu e o outro não, e vice-versa, acusações recíprocas, pode então sempre se apelar ao Poder Judiciário, que aí, infelizmente, vocês sabem que tem que pagar custos, tem que pagar advogado, e tem data de começo, mas não tem data de finalização, não é isso? Por isso que a gente deve sempre evitar entrar com ações judiciais, acionar o Poder Judiciário pelo custo, pelo preço, pela demora e pelo risco de você não ter satisfeito e ainda sair com, não ficar satisfeito e sair ainda com um prejuízo maior do que o que já estava. Aliás, é justamente por isso que muitas empresas não cumprem aquilo que colocam nos seus contratos, porque sabem que se for um consumidor, pessoa física ou jurídica, frequentemente ele não vai atrás dos seus direitos, né? Devido à dificuldade, devido aos custos. Termina sendo, então, deixando esse direito de lado. Por conta disso, muitas empresas, já sabendo disso, elas terminam sem cumprir propositadamente aquilo que disseram que cumpririam. Princípio da relatividade dos contratos. Pessoal, o que isso aí quer dizer? Que os contratos são relativos, ou seja, se ligam somente a quem se obrigou neles. Por exemplo, uma empresa não pode fazer um contrato com outra empresa e pegar e colocar, incluir no meio desse contrato uma outra empresa que não concordou com nada, não foi consultada, não participa, não quer participar e alguém foi e mandou que ela assumisse uma obrigação. Não tem como, né? Até porque você tem que subscrever o contrato. O que é subscrever? É escrever embaixo, dizendo que concorda. Tem que ter uma assinatura. Então, o princípio da relatividade dos contratos quer dizer que os contratos, eles obrigam somente as pessoas que quiseram participar dele. Você não tem como incluir num contrato obrigando alguém que não quis participar e que não assinou e que não concordou. Então, os contratos só devem atingir pessoas específicas envolvidas na situação contratual e não os terceiros que nada têm a ver com aquilo ali. Portanto, o contrato produz efeito interpartes ou entre as partes. São os envolvidos aí no ambiente contratual é que vão ter direitos e obrigações criadas, modificadas ou extintas. É isso? Ok? Então, somente as partes envolvidas podem sofrer consequências benéficas ou maléficas de um contrato que foi assinado. Quem está de fora não pode ser atingido a priori por um contrato que a pessoa não participou, não assinou. Essa é a regra geral, tá certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida aqui até agora? Não, né? Certo.
Princípio da supremacia da ordem pública. É justamente o princípio da supremacia do interesse público, né? Mesma coisa. A autonomia da vontade, que é o que nós já falamos ontem, ela é relativa. A supremacia da ordem pública ou do interesse público, ela suplanta a autonomia da vontade. Então, aqui, na verdade, tem uma... Aqui é meio que uma repetição do que eu já falei, né? A liberdade de contratar, que é representada pelo princípio da autonomia da vontade, ele existe, esse princípio existe, essa autonomia existe, mas essa autonomia não é absoluta. Ela é limitada pelo quê? Ela é limitada pela supremacia do interesse público. Ela é limitada justamente pela legislação que vem a tratar dos regramentos relativos aos contratos, né? Então, entra aí, por meio da ação do legislador, que cria leis, ele exprime nessa legislação o interesse público, que é superior ao interesse particular, certo? Princípio da boa-fé. Pessoal, o princípio da boa-fé, ele é também uma norma geral de interpretação dos contratos, né? É uma norma geral porque boa-fé é algo difícil de você dizer o que é exatamente, né? É difícil você compreender, captar com certeza a intenção das partes, né? Então, esse princípio da boa-fé, como é que você consegue detectá-lo, se ele está presente ou não? Você consegue detectá-lo por meio dos atos concretos das pessoas envolvidas no ambiente contratual. Como elas se comportam, se elas estão demonstrando que querem realmente cumprir aquilo que assumiram. É muito mais pelos atos concretos, ou seja, cumprimento das cláusulas, pagamento na hora certa, entrega dos produtos e serviços corretos, na qualidade, na quantidade, no prazo. Isso aí demonstra muito mais, a boa-fé é demonstrada muito mais por isso aí, do que pela simples leitura do contrato e mais ainda do que aquilo que ficou na cabeça das pessoas naturais que estão por trás das empresas, que você não tem como adentrar a mente das pessoas que ali estão por trás, né? Isso que eu estou falando, que se identifica mais pelas ações concretas, é o que nós chamamos aqui, ó, tá aqui na apostila de vocês, boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é o oposto da boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva é aquela que está dentro da sua mente, que ninguém consegue acessar, só você mesmo. E a boa-fé objetiva é a forma como você efetivamente atua concretamente, né? O que é mais importante, a boa-fé objetiva ou a boa-fé subjetiva? A resposta é o seguinte, vou transformar em outra pergunta. É mais importante você cumprir a sua obrigação porque você tem a obrigação ou é mais importante você cumprir porque você tem vontade, tem desejo de cumprir porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa honesta? O que importa mais? É saber se você está cumprindo de bom grado, feliz, ou se você está cumprindo com má vontade. O que é mais importante? É saber se cumpre ou qual o sentimento na hora de cumprir as obrigações. Pessoal, o mais importante é saber se a pessoa cumpre as obrigações ou não. Se ela está cumprindo as obrigações cheia de raiva, de ódio, ou tentando, até pensando em não cumprir, isso não interessa. Não vem ao caso. O que vem ao caso é cumpriu, cumpriu. Pagou, pagou. Entregou, sim. Então, o que está por dentro, o que está por trás daquilo ali, que é a boa-fé subjetiva, não vem mais ao caso. O que importa mais é efetivamente
o cumprimento ou não daquilo que foi acordado, que é aí onde se verifica a boa-fé objetiva, tá certo? Então, olha aqui, ó, o princípio da boa-fé objetiva exige das partes do contrato uma conduta concreta, correta, né? Não interessa se na mente a pessoa, na verdade, tinha vontade de nem cumprir, ou de enganar, ou de mentir, ou de fugir da obrigação. Não interessa se ela tinha essa intenção. Mas se ela objetivamente, concretamente cumpriu, isso é o que interessa. Isso aí é a tal da boa-fé objetiva, porque a boa-fé subjetiva, que está lá na sua mente, ela, para os contratos, aliás, para o dia a dia de todo mundo, é muito difícil você chegar a acessar esse tipo de informação, né? Porque é muito subjetivo, está muito intrínseco na mente da pessoa, né? Então, para a boa-fé objetiva, o que importa é verificar o procedimento das partes, se estão cumprindo ou não. Isso é o que importa. Aquele interesse que às vezes é até imoral, é até escuso, aquele que a pessoa jamais iria nem dizer, porque moralmente é reprovável e que está só na mente da pessoa, aquilo ali não interessa para o contrato. Não interessa. Pode interessar moralmente, pode interessar para uma relação de amor, por exemplo, para uma relação de amizade ou de família. Mas para o ambiente contratual, não interessa se você tem uma intenção mantida dentro da mente, se aquela intenção não causou nenhuma repercussão concreta no mundo real, certo? A boa vontade ou a má vontade que ficou só na mente dos contratantes e não se externalizou de forma nenhuma, ela não faz diferença, desde que objetivamente tenha se cumprido aquilo que foi acordado no contrato, certo? Então, pessoal, aqui tem esse parágrafo maior, que não é nada mais do que a repetição do que eu já falei, colocado de outra forma, tá? Aí vocês podem dar uma lida aí com mais calma posteriormente. Até agora, Lucas falou que está tudo tranquilo, Israel também, Ana Mabel, Ana Beatriz. Certo. Como vocês estão vendo aí, nossa matéria vai extremamente rápido, né? Dessa forma, só eu falando, zero de dúvida, né? Então, vamos adiante. Vamos entrar aqui já nos contratos. Por isso que a nossa aula está sendo cada vez mais curta, né, pessoal? Nossas aulas estão sendo cada vez mais curtas porque tem cada vez menos pessoas assistindo a aula, tem cada vez menos participação. Então, o conteúdo está Eu sendo só só tentei jogado. participar agora há pouco, você não deixou, viu? Oi? Eu tentei participar e você não deixou. Foi? Você falou alguma coisa? Eu não respondi? Falei na parte da boa-fé. Ô, Adinalho, pois me desculpe, porque eu realmente não ouvi, o som não saiu aqui. Jamais eu deixaria você falando sozinha. Foi porque realmente deve ter dado alguma falha na comunicação e eu não ouvi. Mas então vamos aproveitar. Você lembra aí o que era? Você poderia repetir? Porque eu não vi, não. Doida quem confia na boa-fé subjetiva de alguém num contrato. Exatamente, é. A boa fé, como eu falei para vocês, a boa fé subjetiva ela não vai importar, certo, Adinaldo? Ela não vai importar. Para o ambiente contratual, ela não vai importar. A subjetiva, que é aquela que está na sua mente. Por quê? Porque não tem que estar tudo no papel para ser mais seguro. E se está no papel, você tem que cumprir o que está no papel. E se você cumprir o que está no papel, aí se você cumpriu chorando, se maldizendo, esculhambando, aí não interessa. O que interessa é que foi cumprido, né? Então,
A Mayra está chegando agora. Então, o que interessa é que você cumpriu. Que você cumpriu, né? Então, realmente Acho só que interessa. aluguel de casa dá muito problema, né? Nisso de não fazer contrato, deixar só nas coisas subjetivas, no que um espera do outro, do que o inquilino espera do proprietário, do que o proprietário espera do inquilino. E geralmente não dá muito certo, não, quando é assim. Exatamente. É por isso que o pessoal que é um conhecimento geral, né? É um conhecimento público que quando você for contratar qualquer coisa, seja contrato empresarial ou entre pessoas naturais, não empresas, se não for uma compra de um picolé, se não for a compra de um pirulito, que é um negócio que, eu estou exagerando, logicamente, né? Uma coisa totalmente sem muito valor, o que é que se recomenda? Faça por escrito. Bote no papel, faça o outro ler, assinar, rubricar as páginas, reler, porque depois de assinado fica mais difícil você voltar atrás, né? E outra coisa é que o próprio tempo se encarrega de fazer a gente esquecer o que a gente combinou. Às vezes nem é má fé. Falando do contrato de uma maneira geral, o tempo faz você esquecer. Você nem lembra mais se você tinha direito a tal coisa, se você combinou tal coisa. Você tem que. Como é que você vai recuperar isso aí? Você tem que voltar num documento escrito, né? E se você não tem um documento escrito, aí o outro disser, não, eu não combinei isso com você, não. Ou então combinei, mas não foi assim. Foi de tal forma. Aí como é que fica? É aí onde entra a dificuldade, né? Por isso os contratos, quanto mais escritos eles forem, quanto mais claros eles forem, melhor é, né? Justamente para não ficar dependendo da boa-fé subjetiva de ninguém, ficar, na verdade, dependendo então da boa-fé objetiva, que é essa que demonstra como a pessoa efetivamente está se portando, né? É isso mesmo que você falou aí. Pessoal, se alguém falar alguma coisa novamente aí e eu não conseguir captar aqui, vocês tentem novamente, porque estou vendo aqui que o áudio às vezes pode falhar, né? Porque realmente eu não ouvi, não. Certo, Adinale? Então, Tranquilo, pessoal, professor, tranquilo. ok. Então, pessoal, vamos aí entrando nos contratos empresariais em espécie. O que quer dizer em espécie? Quer dizer que nós vimos inicialmente um quadro geral, né, dos contratos. O conceito, os princípios, regras gerais. Aí agora nós vamos ver alguns contratos especificamente, pelo menos aqueles mais importantes, né? Por isso que a gente chama em contrato em espécie. É um a um, de um por um, certo? Esse primeirinho aí, que todo mundo conhece, né? A compra e venda. Só que nós aqui estamos falando da compra e venda empresarial, ou seja, aquela realizada entre empresas. Naturalmente, pessoal, o contrato de compra e venda é o mais comum, né? É realizado toda hora, todo momento, todo dia. Contrato de compra e venda dentro de uma atividade econômica, empresarial, ele é o mais comum, é o mais corriqueiro. Inclusive mais do que a contratação de prestação de serviço, né? Porque ele realmente é diário, é o tempo todo, ele não para, né? Então, olha aí o que diz o artigo 841 do Código Civil. Ó. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Embora esteja dizendo aí, pessoal, em dinheiro, a gente sabe que dinheiro é a única forma que você não pode recusar. Mas há muitas outras formas de pagamento que, aliás, já suplantaram muito, penso eu, não tenho os dados assim, mas o dinheiro está ficando cada vez mais longe, não é isso? Então, pelo contrato de compra e venda, diz aqui, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio.
O que é transferir o domínio, pessoal? Domínio é a junção da posse com a propriedade. Como assim, professor? O que é posse e o que é propriedade que forma o domínio? Pessoal, posse é ter aquela coisa na mão, certo? É você ter o bem na mão. E propriedade é você ser o titular do bem que está com você. Às vezes você tem um bem na sua posse que ele não é seu. Por exemplo, uma casa que você aluga. Você está na posse da casa, mas a casa não é sua, não é? Às vezes você tem a propriedade do bem, mas você não está na posse do bem. Por exemplo, o dono do imóvel que aluga, o proprietário do imóvel que aluga o imóvel dele para uma outra pessoa morar. Ele é o titular do imóvel, mas quando ele aluga para outra pessoa, ele abre mão de quê? Da posse. Ele passa a posse para o locatário, a pessoa que vai morar. Aí ele tem a propriedade, a titularidade, mas ele não tem a posse. E quando você tem a posse e a propriedade ao mesmo tempo, a titularidade ao mesmo tempo, por exemplo, eu moro numa casa e essa casa é minha, está no meu nome. Eu tenho as duas coisas. Eu tanto tenho a posse, porque estou morando na casa, como eu tenho a titularidade, porque se eu for no cartório, aquela casa está no meu nome. Juntou as duas coisas, tá? Aí dá o resultado de quê? De domínio. Eu tenho o domínio completo do bem. Eu tenho a posse e eu tenho a propriedade, certo? Então, quando você faz a compra e venda, o comprador vai pagar o valor e o vendedor vai fazer o quê? Entregar o bem. Tanto a posse do bem quanto a titularidade do bem, que é para passar a propriedade para outra pessoa, né? Isso mediante um preço que foi acordado entre eles, né? Então, novidade zero aí no que eu estou falando, né? Estou só mostrando para vocês, no artigo 481, como é que isso vem escrito na lei, né? É uma linguagem que não é tão simples quanto a que a gente usa coloquialmente, não é isso? E aí, pessoal, o vendedor assume a obrigação de entregar o bem e o comprador de entregar o respectivo valor ou preço, seja lá o que tiver sido que eles acordaram entre si, né? Nem toda compra e venda é empresarial, vocês sabem disso. A gente, pessoa natural, pessoa física, compramos e vendemos. Aliás, compramos muito, muito mais do que vendemos, né? A não ser os que comercializam alguma coisa. E não são os empresários, né? Então, o contrato de compra e venda ele pode ser empresarial, mas ele pode ser não empresarial. O empresarial é justamente aquele em que os polos envolvidos são empresas, certo? Que é o que nos interessa aqui. Então, pessoal, consideram-se elementos essenciais do contrato de compra e venda. O consentimento, né? Porque ninguém é obrigado a comprar nem a vender nada. Você só compra e vende se quiser. A coisa que vai ser comprada e vendida e o preço, né? Porque tem que ter também. São elementos essenciais aí. Aí olha só o que diz o artigo 48 do Código Civil. Deixa eu ver quem é que está chegando agora aqui. Daniel Victor. Artigo 84, Código Civil. A compra e venda, quando pura, o que ele quer dizer quando pura? É que é só comprar e vender mesmo, não tem nenhuma outra obrigação acessória, não tem nenhum requisito a mais, não tem nenhuma condição. É comprar, é pagar o preço, entregar o bem e finalizar a obrigação. Considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no preço. O que ele quer dizer aí? Que a compra e venda, se ela não tiver nenhuma formalidade a mais, necessária exigida por lei ou exigida pelas partes, acordou o preço, entregou o bem, recebeu o valor, está feita a compra e a venda está finalizada, certo?
É isso que esse artigo aí quer dizer. E lembrando aqui, ó, tá até sublinhado aqui, ó, que existem contratos que exigem uma forma legal prescrita na lei. Ou seja, a lei diz, olha, esse contrato de compra e venda aqui, ele só vale se for feito de tal forma. É o exemplo, pessoal, clássico é dos imóveis. Se você compra uma casa, a pessoa lhe entrega a casa, você já está morando na casa, mas nunca foi ao cartório transferir por meio de escritura pública, feita pelo tabelião ou notário lá no cartório, mediante taxa, nunca transferiu do nome antigo, do proprietário antigo, para o seu nome, você está morando lá a vida toda e já pagou o preço há 10, 15, 20 anos e não é o dono. Quem é o dono? O que está lá escrito, inscrito no cartório. Então, compra e venda de imóveis exige escritura pública e, portanto, por escrito, lavrada em cartório, com firma reconhecida pelo notário, que é o tabelião, certo? Fora algumas exigências específicas, alguns contratos específicos, qual é a forma que se exige de uma maneira geral para os contratos? Não se exige, tá, pessoal? Não se exige uma forma específica. Ocorre a liberdade contratual, ocorre a autonomia da vontade. Você contrata da forma que quiser, por escrito, verbal, por sinais, da forma que quiser. Eventualmente, a lei diz quais são os que tem que ter uma forma escrita, certo? Que é justamente o exemplo que eu falei agora, nesse instante, dos imóveis. O objeto do contrato, pessoal, ele pode ser móvel, pode ser imóvel e pode ser semovente. Alguém saberia me dizer aí o que é o semovente? Povos e povans. Alguém saberia dizer aí o que é um semovente? Vixe, Maria, nunca ouviram falar de um semovente? Oh, meu Deus. Acho que não. Pessoal, semoventes são os animais, tá? Gado, por exemplo, é semovente, né? Não, aí a Ana Mabel perguntou se seria o trailer. O trailer é móvel, viu, Ana? O trailer é móvel. O semovente são os animais, que eles se movem por força própria, né? Força natural própria. O trailer, ele é móvel, ele não é semovente. O automóvel, ele é móvel, ele não é semovente. Semoventes são os animais mesmo, tá certo? Ok? É um termo que muita gente não conhece, né? Mas já tá conhecendo agora. Pode constituir também, pode ser constituído também por bem tangível ou intangível, né? E esse aí, pessoal, alguém lembra aí ou sabe o que é um bem tangível ou intangível, sem olhar aí no celular, na internet, no Google? Pela cabeça, puxando pela cabeça, alguém se lembra aí o que é um bem tangível ou um bem intangível? Oh, meu Deus. Certo, Daniel. Perfeitamente, graças a Deus, vocês salvaram aí. Exatamente, Daniel, Erivan, Ana Mabel, Daniel Vitor. Os tangíveis, né, pessoal, são os que têm matéria, ocupam lugar no espaço. Os intangíveis são o oposto, né? Eles não têm matéria. Não é como um aluno aí uma vez afirmou que os bens tangíveis eram o gado, né? Gado era um bom exemplo de bem tangível, porque você podia tanger para dentro do curral, para fora do curral, para não sei para onde. É verdade, faz sentido, né?
Uma vaca é um bem tangível mesmo, né? Principalmente quem é do interior, Limoeiro, Russas, Baraúna. A gente vê aí nas fazendas, nos distritos aí, o povo tangendo o gado, né? Seria realmente um bem tangível. O gado é tangível mesmo, né? Mas ele é tangível não no sentido de que vai ser tangido, mas porque ocupa matéria, né? Ocupa espaço. Tem matéria. É isso? Outro detalhe, pessoal. Artigo 483 do Código Civil. Olha aí. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. E como diria o Tirulipa, é sim. Quer dizer que você pode comprar uma coisa que nem você pode negociar por meio de compra e venda. Uma coisa que nem existe ainda, que ela é futura, pode sim, pessoal. Você pode contratar, por exemplo, uma safra que acabou de ser plantada, ainda nem germinou, ainda nem cresceu, ainda nem foi colhida. E aí você contrata já que quando aquilo ali chegar ao ponto da colheita, já está vendido, certo? Já foi vendido antecipadamente. Inclusive, pode ser antecipado um valor até para aquele investidor que vai plantar ter até como começar, né? Ou ter garantido já a venda para que quando um produto perecível, quando ele terminar, quando ele ficar pronto para a colheita, ele não vai ter que procurar um comprador ainda, se for um produto perecível. Enfim, tem várias possibilidades de vantagens de você fazer uma compra e venda de algo que ainda é futuro, não tem ainda. É lógico que vai envolver um risco maior, porque pode ser que aquilo ali nunca venha a existir. Mas aí os contratos deverão prever como se resolve no caso da impossibilidade do cumprimento daquele contrato. Isso aí vai estar lá, tá certo? Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se essa não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Aí, contrato aleatório a gente vai deixar fora, que é outra situação. Então, aqui está dizendo que as pessoas podem contratar, podem colocar, resumidamente, pode colocar dentro do contrato como vão fazer isso aí, caso não venha a existir aquele produto, aquele bem que foi contratado, certo? Então, a mercadoria pode ser negociada antecipadamente, que é justamente o exemplo que eu dei aí da safra a ser colhida, certo? Artigo 484 do Código Civil. Se a venda se realizar à vista de amostras, ou seja, mediante amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. O que quer dizer esse artigo aí, pessoal? Um contratante vai oferecer um produto e ele não tem o produto, ele leva uma amostra do produto, ou um protótipo, que é um modelo, né? Uma espécie de modelo. Ou até o protótipo é um modelo já concretizado, ou até um modelo ainda não pronto para uso. E aí demonstra aquilo ali para a outra pessoa convencer a contratar. Aí, então, o que esse artigo 484 está dizendo? Que tem que assegurar que aquilo que foi demonstrado numa amostra, e realmente é o que vai ser entregue, né? Então, aí é uma proteção da boa-fé objetiva, para que ninguém engane ninguém, certo? No que se refere ao preço, obviamente as partes têm que contratar antecipadamente o valor daquelas mercadorias, né? Mas pode deixar também para fixar, pode se fixar em parâmetros que não sejam aferidos agora, mas só futuramente quando aquele contrato for efetivamente concretizado, né? É o que diz aqui, ó. O artigo 486 estabelece a possibilidade das partes contratantes deixarem a fixação do preço pela taxa ou a taxa do mercado ou de bolsa em certo dia e lugar. Então, ó, o preço, qual é o preço dessa mercadoria?
hoje, eu vou te pagar daqui a 6 meses. Qual é o valor que eu vou te pagar daqui a 6 meses? Hoje é X, mas daqui a 6 meses, qual vai ser? Vai ser o valor que daqui a 6 meses estiver vigente naquele mercado, o valor mediano que está sendo utilizado. Aí você joga lá para frente um valor que pode ser maior ou pode ser menor, né? Aí vai deixar meio que em aberto isso aí. E se as partes não estipularem expressamente o preço e nem fixarem nos moldes aí que falou aí de uma taxa de mercado futuro, mediano, aí como é que fica? Aí é justamente o que eu falei, ó, o preço corrente nas vendas habituais do dia a dia, como já vinha se praticando, ou então o preço médio praticado no mercado. Isso é o ideal? Não, o ideal, isso aí é uma possibilidade que a legislação dá, mas o ideal é você deixar logo amarrado dentro do contrato, certo? Outro detalhe aqui, ó, a legislação não admite que se deixe ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Ou seja, você pode fazer um contrato onde uma das partes pega e diz preço, vai ser o preço que eu quiser pagar no dia. Aí você deixou totalmente ao arbítrio de uma das partes, né? Aí ocorre aí um excesso. O artigo 489 não permite isso aí. Por que não? Porque qual é a base dos contratos? É o consenso. As partes acordarem entre si. Então, se você coloca dentro do contrato que o preço vai ser estipulado pura e simplesmente de acordo com o interesse de uma única parte, isso torna o contrato desequilibrado. Então, o próprio Código Civil já proíbe esse tipo de desequilíbrio aí, é o que está no artigo 489. Aplica-se também, pessoal, a exceptio non adimplend contractus, está aí em latim, no parênteses desse parágrafo seguinte. Significa o quê? Exceção do contrato não cumprido. O que quer dizer exceção do contrato não cumprido? Exceção do contrato não cumprido, pessoal, quer dizer que se a venda for à vista, a pessoa só pode ser obrigada, só pode exigir a entrega do bem depois que fizer o pagamento. Tá certo? Olha aqui, ó, tá sublinhado. Ó. Não sendo a venda a crédito, ou seja, para pagamento futuro, portanto, sendo a venda à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Pessoal, para quem tem dúvida, isso aqui serve de uma maneira geral para os contratos, né? Às vezes, você fica na dúvida, será que é feio eu exigir primeiro o pagamento para depois entregar o bem? Tá aí uma boa resposta, né? Não é feio, não. Não é errado, não. Pelo contrário, tá aí dentro da lei. Primeiro pague e depois eu entrego, né? Se a pessoa disser, você não está confiando em mim. É verdade, não está confiando mesmo, não. Está exigindo primeiro o pagamento para depois a entrega. Mas tem um argumento forte aí. Qual é o argumento? O próprio Código Civil diz que você só deve entregar um bem. Você não é obrigado a entregar um bem, só deve não. Você não é obrigado a entregar o bem sem antes receber o pagamento. Portanto, o que é que vem primeiro? O bem ou o pagamento do bem? Pagamento, tá? Então, isso aí serve para a vida de vocês também. Ninguém vai se lembrar depois disso aí, mas pode ser que alguma lembrança fique, no sentido de que é normal sim exigir primeiro o pagamento para só depois entregar. Verdade que os comerciantes, de uma maneira geral, as empresas, evitam esse tipo de discussão porque causa um certo constrangimento, né? Uma sensação de desconfiança, né? Mas a lei está dizendo isso aí, né? Aí, olha aqui esse. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Como nós já estamos aqui com quase uma hora de aula, Edvan, se pode certo? Já tinha lido aqui.
como nós já estamos aqui avançando bastante no conteúdo e na aula, pessoal, então no lugar de eu avançar mais, a gente já para logo, tá certo? Já para logo que aqui, aí eu, na próxima aula, eu retomo isso aqui, faço uma revisãozinha de onde a gente parou e retomo isso aqui, tá certo? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa em relação ao conteúdo? Ou a gente finaliza? Ok. Pessoal, então pronto. Já que ninguém tem nada a perguntar, a gente finaliza aqui, tá certo? E estou corrigindo as provas, assim que possível eu aviso a vocês. E aí, quinta-feira a aula vai ser assíncrona, tá? Quinta-feira vou ficar reservando as quintas-feiras para aulas assíncronas, tá? Vou ficar gravando e mandando, aí vocês ficam livres nas quintas-feiras para fazer o que quiserem no horário da noite. Com certeza vão estudar, né? E aí eu vou gravar a aula da quinta-feira, tá certo? Então, um abraço para vocês, obrigado pela atenção, boa noite para todo mundo. Vou encerrando aqui.